Senhorita também. Sexta sessão ordinária da 18ª Legislatura, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje, 9 de março de 2026. Boa tarde, nobres colegas vereadoras e vereadores. Boa tarde. Aos que se fazem presente, né? Ao público que nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Hoje, casa cheia, sejam bem-vindos todos os secretários, secretárias, pessoal do APANC também, sejam bem-vindos a essa sessão. Para iniciarmos nossa sessão, convido a secretária da mesa, a vereadora Ivone Silva, para realizar o momento de oração, qual faremos em pé. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuva de bênçãos. Ezequiel 34:26. Esperar nunca foi algo fácil para nós. Vivemos em um tempo de imediatismo, onde tudo parece precisar acontecer agora. O versículo de Ezequiel nos lembra que existe um tempo determinado para a chuva cair. Não é qualquer chuva, mas chuva de bênçãos, abundante, restauradora e suficiente. A promessa não fala apenas de bênção, mas de estação própria. Isto significa que há um preparo antes do derramar. Esperar em Deus não é ficar parado, é permanecer fiel. É continuar orando quando não vemos resultados. É continuar crendo quando as circunstâncias dizem o contrário. No tempo certo, no momento exato, quando estivermos prontos para receber e administrar aquilo que ele prometeu. Enquanto isso, permaneçamos firmes,
porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando a chuva cair, entenderemos que cada dia de espera valeu a pena. Amém. Amém. Declaro aberta a presente sessão e solicito a secretária para realizar a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna, Presente. vereador André, Presente. vereador Pibe, Presente. vereador Edson, Presente. vereador Serginho, Presente. vereador Brizola, Presente. vereador Gilmar, Presente. vereadora Eduarda, Presente. vereador Jean, Presente. presidente Dirceu, Presente. vereador Ivone, presente. Coloco o ato da sessão anterior em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Passamos ao expediente do dia. Solicito à secretária para que realize a leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 2/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 2/2026. Revoga a Lei Complementar número 14, de 18 de julho de 2022, que institui a Política Municipal de Contratações Públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações e contratos administrativos e dá outras providências. O prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Complementar número 14, de 18 de julho de 2022, que institui a Política Municipal de Contratações Públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações e contratos administrativos e dá outras providências. Artigo 2º. As normas de licitação e contratos administrativos para a administração pública direta, autarquia de fundacional do município de Capanema, Paraná, e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública municipal e a política municipal de contratações públicas e a consolidação de regulamentação da matéria em âmbito municipal serão operacionalizadas por meio do decreto do Poder Executivo nos termos previstos na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 3º. Todos os processos de licitação que já estiverem seus editais publicados estão em andamento até a entrada em vigor dessa lei, bem como os processos já homologados e em curso serão regidos pela lei revogada. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Município de Capanema, Estado do Paraná, cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque, Caminho do Colono, aos 6 dias... Não sei o que deu aqui. Neivor Kessler, prefeito municipal. Exposição de motivos do projeto de lei complementar número 2/2026. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, respeitosamente submetemos à elevada deliberação desta Casa de Leis o projeto de lei complementar que dispõe sobre a revogação integral da Lei Complementar número 14, de 18 de julho de 2022, que institui a Política Municipal de Contratações Públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações e contratos administrativos e dá outras providências, visando o restabelecimento da plena segurança jurídica e a eficiência administrativa nas contratações deste município. A presente medida fundamenta-se na manifesta inviabilidade técnica de execução do referido diploma legal, cuja vigência foi sucessivamente postergada pelas leis complementares número 15/2022, 16/2022 e 18/2023. Esse histórico de adiamentos demonstra que a tentativa de implementação de um marco regulatório autônomo em um ente federativo de menor estrutura administrativa elevou-se em óbice à gestão pública, gerando incertezas operacionais que prejudicam a célere prestação de serviços e municipalidade. Nesse sentido, é salutar expor que a Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é um diploma normativo em constante evolução, com sucessivas orientações, regulamentações e aperfeiçoamentos, sendo estudado e implementados pela União,
Neste contexto, a existência de um regime normativo municipal próprio e excessivamente detalhado dificulta a assimilação destas inovações e a adequada atualização das práticas administrativas. Acrescenta-se que o regramento, ora objeto de revogação, institui ritos e exigências excessivamente específicos, os quais, em diversos pontos, distanciam-se da evolução jurisprudencial dos precatórios. A manutenção de um sistema normativo isolado e divergente dos entendimentos colegiados dos tribunais pátrios expõe os agentes públicos a risco de responsabilização e dificulta a atração de fornecedores, que encontram barreiras em procedimentos estranhos ao regime geral das licitações. Entre tais entraves, destaca-se a vinculação da elaboração dos editais à Procuradoria, circunstância que resultou em processos morosos para a criação de novos instrumentos convocatórios e acabou por deixar a CELOG excessivamente dependente desse fluxo, sem sequer poder promover ajustes ou atualizações nas minutas existentes. Além disso, os sistemas eletrônicos atualmente utilizados pela administração, em especial o compras.gov, não se encontram estruturados para operar conforme as especificidades da legislação municipal vigente, o que impede a plena aplicação de determinadas políticas locais. Tal limitação torna-se ainda mais relevante diante da tendência de utilização patrocinada das plataformas desenvolvidas pelo governo federal e pelo governo estadual. Soma-se a isso o fato de que a legislação municipal vigente acaba por limitar a especialização e a atuação técnica dos analistas de contratação e dos pregoeiros, uma vez que a participação em cursos, capacitações, atualizações e treinamentos tornam-se pouco proveituosa diante da obrigatoriedade de observância de um modelo procedimental próprio e dissociado das práticas adotadas do restante da administração pública. Não obstante, alguns dispositivos instituídos pela lei municipal encontram-se em confronto direto com a legislação federal de regência, estabelecendo restrições excessivas e desproporcionais à participação de empresas nos certames. Tal cenário reduz a competitividade das licitações, afasta potenciais fornecedores e, consequentemente, contribui para que a administração pública realize contratações em condições menos vantajosas, muitas vezes resultando no pagamento de valores superiores aos que poderiam ser obtidos em um ambiente de maior concorrência. Neste sentido, a administração municipal passará a observar integralmente os ditames da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cujos parâmetros nacionais oferecem maior robustez jurídica e clareza procedimental. A adoção do Marco Federal garante o alinhamento de Capanema aos padrões modernos de governança, assegurando com o controle externo e interno possua balizas sólidas e uniformes para a fiscalização do gasto público. Com a revogação do regramento, a administração passa a ter maior flexibilidade para adotar editais padronizados e regulamentados, já expedidos pelo governo federal e governo estadual, promovendo apenas as adaptações necessárias para contemplar as políticas de compras municipais, a qual será melhorada e regulamentada por decreto conforme consta no artigo 2º do projeto de lei, o que tende a conferir maior celeridade, segurança jurídica e eficiência aos processos licitatórios. Reafirmamos a extinção deste marco legal LC 14/2026 não implica na descontinuidade das políticas de incentivo ao desenvolvimento local. A política municipal de contratações públicas será remetida à esfera do decreto executivo, instrumento célere e adequado para regulamentar as especificidades territoriais, como fomento a micro e pequenas empresas e valorização do comércio local, desde que em estrita harmonia com as normas gerais da União e os procedentes judiciais. Pelas razões expostas, solicitamos a análise e aprovação deste projeto de lei por esta colenda Câmara Municipal, em regime de urgência, dada a necessidade premente de pacificação dos procedimentos licitatórios vigentes. Município de Capanema, Estado do Paraná, cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono, aos 6 dias do mês de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Carolina Weissheimer, Secretária Municipal de Logística e Contratações.
Orlandino Prause da Silva Júnior, procurador-geral do município. Alexandro Nol, secretário municipal da Fazenda Pública. Projeto de Lei Ordinária número 3/2026 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 3/2026. Institui o Programa Capanema Nota 1000. Estabelece normas de estímulo à cidadania fiscal e dá outras providências. O prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Capítulo 1º do Programa Capanema Nota 1000. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Capanema Nota 1000 em finalidade de promover a cidadania fiscal, fomentar a educação tributária, estimular a economia local e alcançar os seguintes objetivos. Primeiro, incentivar o consumo no comércio dos serviços locais. Segundo, estimular a população a exigir nota fiscal de serviço eletrônica. Terceiro, elevar a arrecadação própria do município. Quarto, aumentar o índice de participação no município. Quinto, combater a sonegação fiscal e a informalidade. Parágrafo único. Para estimular a educação fiscal por meio de divulgação institucional do programa, o regulamento a ser editado por ato do Poder Executivo poderá definir setores econômicos considerados prioritários, podendo o município de Capanema disponibilizar materiais de divulgação a serem expostos pelos estabelecimentos participantes em local visível e de fácil acesso ao público. Capítulo 2º. Das premiações dos sorteios. Artigo 2º. O programa consistirá na distribuição de prêmios por meio de sorteios públicos, com periodicidade definida em regulamentação anual, a partir dos cupons gerados pelas notas fiscais cadastradas. Artigo 3º. Os prêmios poderão ser: primeiro, em dinheiro; segundo, bens de consumo duráveis e eletrodomésticos; terceiro, vale-compras para uso no comércio local; quarto, créditos para abatimento ou quitação de débitos com o município devidamente constituídos; quinto, outros prêmios correlatos. Parágrafo 1º. A concessão das premiações observará o limite anual estabelecido no parágrafo 1º do artigo 9º e no que couber o disposto do anexo da renúncia da receita constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Parágrafo 2º. Os prêmios concedidos serão cancelados caso não sejam utilizados no prazo de 6 meses, contando da data de sua disponibilização, sendo o respectivo valor incorporado ao sorteio subsequente. Parágrafo 3º. É vedada a transferência de pontos ou de prêmios a terceiros. Artigo 4º. Os sorteios utilizarão como base os resultados da Loteria Federal na forma detalhada em regulamento, com publicação nos resultados do Diário Oficial Eletrônico do município. Vereadora Edna, pode continuar? Capítulo 3º, da participação e da elegibilidade. Artigo 5º. Poderão participar pessoas físicas, entidades beneficentes, associações e demais pessoas jurídicas sem fins lucrativos, permitindo-se a diferenciação por categoria, domiciliada no território do município de Capanema, desde que atendam aos seguintes requisitos. Primeiro, adquirirão de estabelecimento fornecedor localizado no município de Capanema, que seja contribuinte do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Segundo, tenham solicitado a inclusão do CPF ou CNPJ nas notas fiscais. Terceiro, efetuem o cadastro no Sistema Oficial do município para participação no programa. Parágrafo único. Serão considerados válidos para fins de participação apenas os documentos fiscais eletrônicos, emitidos por estabelecimentos regularmente inscritos no município, desde que constituam um documento fiscal hábil, indiquem corretamente o adquirente e não tenham sido emitidos mediante fraude, dolo ou simulação. Artigo 6º. Não gerarão cupons de participação no programa. Primeiro, serviços ou operações não sujeitas à eficiência do ISSQN. Segundo, serviços prestados por pessoas físicas sujeitas ao regime fixo do ISSQN, autônomos. Terceiro, atividades exercidas por cartórios.
Quarto, serviços prestados por instituições financeiras, casas lotéricas e cooperativas de crédito. Quinto, demais atividades não sujeitas ao ISSQN, nos termos da legislação vigente. Artigo 7º. Poderão participar do programa Capanema Nota 1000 todos os inscritos que atenderem aos requisitos desta lei, ainda que possuam débitos de natureza tributária ou não tributária perante o município de Capanema, observado o disposto no parágrafo 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 1º. Na hipótese de o participante contemplar possuir débitos vencidos e exigíveis perante o município de Capanema, e tratando-se de premiação em dinheiro na forma do inciso 1º do artigo 3º, o valor do prêmio será automaticamente utilizado para compensação total ou parcial desses débitos, sendo entregue aos beneficiários apenas o saldo remanescente, se houver. Parágrafo 2º. Na hipótese de o participante contemplado possuir débitos vencidos e exigíveis perante o município de Capanema, e tratando-se de prêmios nas demais modalidades previstas nos incisos 2º e 5º do artigo 3º, o contemplado perderá o direito à premiação, ficando o prêmio automaticamente cancelado e o seu valor reincorporado ao montante de premiações, a ser disponibilizado em sorteios subsequentes na forma definida em regulamento. Parágrafo 3º. O regulamento poderá disciplinar os procedimentos operacionais para verificação da situação do contemplado, a forma de compensação de débitos e a inclusão dos prêmios cancelados na programação dos sorteios subsequentes. Capítulo 4. Da regulamentação e dos procedimentos. Artigo 8º. Fica o município de Capanema, através da Secretaria Municipal da Fazenda Pública, obrigado a emitir regulamento anual, com a disposição dos prêmios e demais regras complementares à execução do programa previsto nesta lei. Parágrafo único. O regulamento que trata o caput deste artigo deverá definir obrigatoriamente: primeiro, os prêmios e o cronograma dos sorteios. Segundo, as formas de pontuação para geração de bilhetes para o sorteio. Terceiro, as condições a serem cumpridas pelos beneficiários para fazer jus à premiação. Quarto, outras disposições que se fizerem necessárias à implantação e desenvolvimento do programa de que trata esta lei. Capítulo 5º. Do financiamento e da fiscalização. Artigo 9º. Os créditos para disponibilização dos prêmios previstos no artigo 3º, bem como os recursos destinados aos sorteios instituídos por esta lei, serão contabilizados observando as normas de contabilidade pública aplicável. Parágrafo 1º. O valor total dos créditos distribuídos anualmente não poderá exceder o montante equivalente a 20% da receita do ISSQN, efetivamente arrecadada no exercício anterior, sendo vedada a concessão de novos créditos quando atingido o referido limite. Parágrafo 2º. A limitação prevista no caput não implica redução nominal de alíquota do ISSQN, constituindo exclusivamente em mecanismo de controle global de créditos concedidos no âmbito do programa, observada em qualquer hipótese a alíquota mínima prevista na legislação federal. Artigo 10º. A coordenação do programa Capanema Nota 1000 será exercida pela Secretaria Municipal da Fazenda Pública, que terá a atribuição de controlar a execução do programa, garantir a regularidade dos sorteios e adotar as medidas necessárias à prevenção e correção de irregularidades. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal da Fazenda Pública instituirá comissão de acompanhamento no programa Capanema Nota 1000, de caráter consultivo e de apoio
e de apoio técnico, composta por servidores efetivos designados por ato do Poder Executivo e por representantes da sociedade civil, observada no mínimo a seguinte composição: primeiro, servidores efetivos das áreas de administração tributária e de tecnologia da informação. Segundo, representantes de entidades privadas de caráter social com atuação no município. Terceiro, representantes de instituições de ensino superior ou técnico, públicas ou privadas, com sede ou atuação no município, preferencialmente vinculadas a cursos de áreas afins, como matemática, administração, contabilidade, economia ou tecnologia da informação. Parágrafo 2º. O regulamento disporá sobre o número de membros, os critérios de indicação e designação, a duração do mandato, a formação de participação de docentes, discentes e dirigentes das instituições de ensino, bem como sobre o funcionamento da comissão. Parágrafo 3º. Compete à Comissão de Acompanhamento do Programa Capanema Nota 1000. Primeiro, supervisionar os mecanismos de controle e fiscalização vinculados à emissão das notas fiscais. Segundo, propor ajustes normativos, operacionais e procedimentais visando ao aperfeiçoamento do programa. Terceiro, identificar indícios de irregularidades, fraudes ou padrões atípicos de emissão de documentos fiscais. Quarto, recomendar a adoção de medidas corretivas, inclusive suspensão preventiva de créditos ou bloqueio de participação quando necessário. Quinto, acompanhar o cumprimento do limite global de créditos concedidos. Sexto, realizar avaliação periódica dos resultados arrecadatórios. Sétimo, monitorar os impactos fiscais e orçamentários decorrentes da execução do programa. Oitavo, elaborar relatório anual consolidado sobre a execução, desempenho e regularidade do programa para fins de transparência e controle interno. Artigo 11. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda Pública, em conjunto com a Comissão Interna de Acompanhamento do Programa Capanema Nota 1000, assegurar a transparência da execução do programa, devendo disponibilizar no portal da transparência do município documentação e informação suficiente para possibilitar a verificação, acompanhamento e controle de sua execução. Parágrafo único. A divulgação deverá contemplar, no mínimo, dados relativos aos créditos concedidos, valores distribuídos, quantitativo de participantes, lista de premiação, relatórios de acompanhamento fiscal e demais informações necessárias ao controle social e institucional, garantindo ampla transparência. Obrigado, Edna. Capítulo 6. Das penalidades. Artigo 12. O descumprimento das disposições do programa Capanema Nota 1000 sujeitará o prestador de serviço às seguintes penalidades administrativas, sem prejuízo das sanções previstas na legislação tributária municipal. Primeiro, advertência formal, na hipótese de irregularidade da natureza meramente formal e sanável. Segundo, multa de 2 unidades fiscais do município por infração nos casos de descumprimento das obrigações específicas do programa, tais como: a. Negativa, injustificada de inclusão do CPF ou CNPJ no tomador das notas fiscais e quando solicitado. B. Descumprimento das regras operacionais estabelecidas no regulamento anual. C. Inobservância das exigências de divulgação institucional previstas na regulamentação. Terceiro, multa de 5 unidades fiscais por infração nos casos de reincidência ou prática de conduta que comprometa a regularidade do programa. Sexto, quarto, suspensão temporária da participação no programa, nos casos de infrações reiteradas ou indícios de fraudes vinculada ao sistema de pontuação ou geração de cupons. Quinto, exclusão do programa nos casos de fraude comprovada. Parágrafo 1º. Considera-se reincidência a prática de nova infração na mesma natureza no prazo de 12 meses contados da decisão administrativa definitiva. Parágrafo 2º.
A aplicação das penalidades observará o devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 7º. Das disposições orçamentárias. Artigo 13. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas na Lei Orçamentária Anual, podendo ser suplementadas, se necessário, na forma da legislação vigente. Capítulo 8. Das disposições finais. Artigo 14. Fica autorizado para fins de divulgação institucional, comunicação oficial e padronização visual do programa o uso da denominação gráfica Capanema Nota 1000 em substituição ou conjuntamente com a expressão por extenso Capanema Nota 1000, na forma do Manual de Identidade Visual do programa a ser desenvolvido. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1541 de 2015. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Alexander Noll, Secretário Municipal da Fazenda Pública. Exposição de motivos do Projeto de Lei nº 3/2026. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadoras e vereadores. O presente projeto de lei institui o Programa Capanema Nota 1000, uma iniciativa inovadora e estratégica que visa promover a cidadania fiscal, fortalecer a educação tributária e incentivar a emissão regular de documentos fiscais no município de Capanema. Em tempos em que a arrecadação pública enfrenta desafios crescentes devido à sonegação, à informalidade e à reforma tributária, torna-se imperativo adotar mecanismos que estimulem a transparência e o engajamento da população na exigência da nota fiscal. O programa busca criar uma cultura fiscal consciente, ao oferecer prêmios e benefícios aos consumidores que solicitarem documentos fiscais, estimulando assim o comércio formal e o crescimento econômico local. Além disso, a iniciativa fortalece a arrecadação municipal, garantindo recursos essenciais para a manutenção e aprimoramento dos serviços públicos, impactando positivamente a qualidade de vida da população. Para assegurar a eficiência e a lisura do programa, este projeto prevê instrumentos claros de controle, fiscalização e penalidades proporcionais para prestadores de serviços que descumprirem suas obrigações fiscais, preservando o equilíbrio entre a rigidez necessária e o estímulo à participação contínua. A possibilidade de utilização dos créditos obtidos pelos consumidores para abatimento de dívidas municipais representa um avanço significativo na gestão tributária, facilitando a regularização fiscal e ampliando o alcance da justiça fiscal do município. Diante do exposto, este projeto de lei é essencial para modernizar a administração tributária municipal, estimular a cidadania fiscal e controlar uma base arrecadatória mais justa, transparente e sustentável para Capanema. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Alexander Noll, Secretário Municipal da Fazenda Pública. Nós temos também, cada vereador recebeu uma manifestação técnica e contábil. Então, não é necessário a gente fazer essa leitura. Quem fez essa manifestação foi o Evandro José Friso, contador público. Não tem, então será disponibilizado, a Darlene vai fazer isso. Alguém mais está sem essa manifestação técnica? Tem a manifestação, só então o vereador Edson está sem. Tem? Ok. Leitura da moção número 1. Autor, vereador André Dreves. Requerimento de moção de aplauso número 01/2026, a ser concedida ao Instituto Federal do Paraná, campus de Capanema, Paraná. O vereador, infraassinado no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigos 144 e 145, requer seja concedida a moção de aplauso ao Instituto Federal do Paraná, campus de Capanema, Paraná. A justificativa segue anexa. Capanema, Paraná, 4 de março de 2026, André Dreves, vereador do PT. Leitura da indicação número 18.
Ok, continua então a leitura da moção. Instituto Federal do Paraná, Campus Capanema. A história da IFPR Campus Capanema é, antes de tudo, a história de um sonho coletivo que se transformou em realidade. Em 2011, a comunidade do Sudoeste Paraná se uniu em um movimento exemplar de mobilização regional. Prefeituras, câmaras de vereadores, entidades comerciais, escolas, cooperativas, igrejas e lideranças políticas deram as mãos com um propósito comum: trazer para Capanema uma instituição federal de educação pública, gratuita e de qualidade. Essa articulação histórica consolidou o compromisso da região com o desenvolvimento educacional, social e econômico. O sonho ganhou forma em 2012 com a aquisição do terreno e o lançamento da pedra fundamental. Vieram então os anos de construção, desafios e superação. Mesmo antes de a sede própria estar concluída, as primeiras turmas iniciaram suas atividades em espaços provisórios, demonstrando que a educação já pulsava forte no município. A partir de 2015, o campus Capanema consolidou-se como referência em educação profissional e tecnológica. Implantou cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos de formação inicial e continuada, graduação e licenciatura em matemática e, posteriormente, sua primeira pós-graduação. Expandiu sua infraestrutura com bloco didático, laboratórios, quadra coberta, usina fotovoltaica e novos projetos estruturantes. Ao longo dos anos, o campus destacou-se por resultados acadêmicos expressivos, conquistas em Olimpíadas Científicas, participação em eventos nacionais e internacionais, premiação em feiras de inovação, registro de patente, formaturas históricas e excelente desempenho no Enem e no IDEB. Projetos como o Robocop e o Infragrotec fortalecem a conexão entre a ciência, tecnologia e agricultura familiar, reafirmando a vocação regional à instituição. Durante a pandemia, manteve suas atividades por meio do regime didático emergencial, preservando o vínculo com os estudantes e demonstrando resiliência institucional. No retorno presencial, retomou com ainda mais vigor suas ações de ensino, pesquisa, extensão e integração comunitária. Em 2025, ao celebrar 10 anos de existência, a IFPR Campus Capanema reafirma sua identidade como espaço de transformação de vidas. Mais do que prédios e cursos, tornou-se um símbolo de oportunidade, inclusão e desenvolvimento regional. Formou técnicos, professores, pesquisadores e cidadãos comprometidos com a sustentabilidade e com o futuro da região da fronteira. Diante dessa trajetória marcada por mobilização comunitária, crescimento institucional, excelência acadêmica e impacto social comprovado, a IFPR Campus Capanema é plenamente merecedor da moção de aplausos desta Casa Legislativa. Homenageá-lo é reconhecer o esforço coletivo que o tornou possível. Valorizar seus estudantes e servidores é celebrar uma instituição que honra Capanema todos os dias por meio da educação pública gratuita e de qualidade. Leitura da indicação número 18 do vereador Pibe. Indicação número 18/2026. Autor, vereador Pibe. Súmula. Requer a instalação de redutores de velocidade, lombadas físicas, em pontos estratégicos do município. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeto à apreciação disciplinária a presente indicação, para que, uma vez aprovada, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor responsável a execução da seguinte proposta. Justificativa. A presente indicação visa atender a uma demanda urgente da comunidade local, fundamentada na necessidade de garantir a segurança viária e integridade física dos munícipes. Estudos de tráfego demonstram que a redução de velocidade é o fator determinante para a diminuição da gravidade de colisões e atropelamentos. Os pontos elencados abaixo apresentam histórico crítico de acidentes, sendo identificados com trechos de alta periculosidade, inclusive com vítima fatal, devido ao abuso da velocidade por meio de condutores. Rua Paraíba Centro, nas proximidades do restaurante da Mari, área de grande fluxo de pedestres. Rua Alagoas, nas adjacências da APAI, local que exige cuidado redobrado devido à circulação de veículos, especialmente de transporte escolar. Ponto de convergência de veículos com histórico de colisões de grande monta, inclusive com vítima fatal.
Rua Otávio Francisco de Matos, no entroncamento com a Avenida Parigô de Souza, próximo ao Corpo de Bombeiros. Entroncamento das ruas Mato Grosso com a Clinicap, devido ao alto fluxo de veículos. A instalação desses dispositivos, lombadas, servirá como medida educativa e coercitiva, mitigando o risco de novas fatalidades. Diante do exposto e visando o bem-estar coletivo, contamos com a sensibilidade do Poder Executivo para de pronto atendimento desta solicitação. Passo Marcelina Peção, os 9 dias do mês de março de 2026. PIB, vereador do PSD. Havendo inscrição para o uso da tribuna, passo a palavra à vereadora Edna. Obrigada, presidente. Boa noite, nobres vereadoras, vereadores, aos colaboradores desta casa, ao público que aqui se encontra nesta sessão e aos que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero parabenizar a Secretaria da Mulher pelo extraordinário evento de sábado, realizado em comemoração ao Dia da Mulher. Agradecer também ao deputado Matheus Vermelho, que foi um colaborador do evento, que presenteou os 62 grupos de mulheres com um lindo jarro com taças, atendendo ao meu pedido. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data que nos convida a refletir, reconhecer e valorizar a força, a coragem e a contribuição de todas as mulheres em nossa sociedade. Nós, representantes do Legislativo, vereadores e principalmente nós, vereadoras, representantes da força feminina do nosso município, nos sentimos honradas em poder prestar esta homenagem a cada mulher capanemense. As mães, trabalhadoras, agricultoras, professoras, empreendedoras, líderes comunitárias e a todas aquelas que, com dedicação e amor, líderes ajudam a contribuir uma comunidade mais justa, humana e solidária. As mulheres são exemplo de determinação, sensibilidade e resistência. Ao longo da história, lutaram e continuam lutando por respeito, igualdade de direitos e oportunidades. Cada conquista alcançada é fruto de muita coragem e perseverança. Que o dia 8 de março seja mais do que uma celebração, que seja também um momento de reafirmarmos o nosso compromisso com a valorização, o respeito e a defesa dos direitos das mulheres. A todas as mulheres, nossa admiração, reconhecimento e gratidão. Vocês são inspiração, força e esperança para um futuro melhor. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Obrigado, vereadora Edna. Passo para a ordem do dia, então, com as seguintes matérias e deliberações. Indicação número 14, autoria do vereador Serginho. A secretária vai ler, então, a súmula. Indicação número 14/2025, a súmula indica a execução de pavimentação poliédrica em trecho da localidade de São Sebastião. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Serginho. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, pessoal colaborador, o Paulo e a Darlene, que sempre estão junto conosco, pessoal que está presente da associação PANC, sejam bem-vindos nesta noite. A gente sabe da importância dos pais, da mãe, do pessoal que tem alguém especial que tem um cuidado muito mais dobrado. Ao Dia Internacional das Mulheres também no dia de ontem, né? Parece que 1.500 mulheres estiveram no parque. Foi uma bênção, né? O pessoal que nos acompanha também, aqui o pessoal, praticamente todos os secretários presentes, uma sala cheia. É louvável uma noite dessa, né, Jair? Para nós fazermos aqui uma demonstração de R$400 mil em calçamento,
já acertado com o deputado Zeca Dirceu, junto com o prefeito e o Jair, que é o secretário da pasta da engenharia, para concluir esta obra na minha comunidade. A gente tem tantos projetos dentro do município de Capanema, e agora nós estamos pensando um pouco de fazer algumas coisas dentro da nossa região um pouco mais, né? Já estamos no 4º mandato e em todas as comunidades praticamente a gente deixou alguma coisa como registro de mandatário dentro dessa casa de leis. Aí eu falando com o prefeito de Planalto, Boni, e alguns vereadores daquela região, eles vêm de Sagrada para cá fazendo também calçamento para unificar no futuro Capanema e Planalto com 2 vias ali, né? Uma de cada lado, em calçamento para beneficiar também aquele povo do fundo ali que tem uma grande dificuldade. Para vocês terem uma ideia, de lá de casa ao município de Planalto, dentro do centro, dá 17 quilômetros. Para mim, vir em Capanema dá 22. Né? Então, para mim, tanto é que a gente, como a gente mora na divisa lá, né, André? Então, a gente tem que ter esse olhar também daquele povo que está nas grandes dificuldades. A gente sabe que tem muitos projetos viabilizados neste ano para acontecer dentro do município de Capanema. Né, André, temos aí um grupo de vereadores, junto com o Carlinho e o partido, uns 10 milhões em asfalto, né, que são em outras regiões colocados, mas ali nós vamos colocar esses 400 mil acertados já então com o Executivo. Agradeço a atenção do Jair ali, do prefeito, da concordância de poder colocar na nossa região. Eu acho que temos que cada um trabalhar da forma que estamos trabalhando, em busca de recursos para a melhoria do nosso município. E sempre pensar que o município de Capanema não é o município do vereador Serginho, do Dirceu, do Brizola, mas é num contexto de todo mundo. Não é do prefeito, é da população capanemense. Nós temos que trabalhar sempre com esse olhar, para aquele que mais precisa, aquele que mais necessita. Né? Meu mandato sempre foi assim e vou seguir, se Deus quiser, mais algum período aqui dentro, né? Pelo menos temos mais 3 anos, né, de mandato. Vamos seguir esse trabalho em prol da defesa da população capanemense. Devolvo a palavra e fico grato por ter sido atendido pelo prefeito e também pela Secretaria da Engenharia, direcionado pelo Jair Câncer. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, Serginho. Continue a discussão. Vereador Edson, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, público presente, agradecer a participação, né? E, Sérgio, parabenizar pela conquista, pelo requerimento, e eu vejo que você fez um requerimento, mas você já está com o dinheiro, você já está com o projeto, já está... É assim que se faz mesmo, quando você anuncia, é porque já está encaminhado e não vem só com conversa fiada, né? A gente é testemunho lá, eu trabalhei agora, ó, nessa safra, naquela tua região lá, né? Nossa, né? A dificuldade que esse povo de longe tem, né? Não é que nem a gente que de perto está na cidade, vou no mercado, sem mais, sem menos, está indo. Eles têm que planejar a semana toda numa viagem, ou cada 15 dias vir para a cidade, por causa das estradas, por causa da dificuldade que tem. Então, isso que a gente faz através da prefeitura, Câmara de Vereadores, esse auxílio, pelo menos nas estradas, que saúde eles também têm, né? A prefeitura, o executivo está sempre trabalhando para isso. Mas a estrada, o escoamento da safra é importante. E ali tem bastante subidas e tal. E a gente tem testemunho que nem é nessa seca aqui. Quem é do interior sabe que todas as subidas afrouxam as pedras. A própria prefeitura tem dificuldade, porque o rolo não adianta passar, porque afrouxa todas as pedras e patina. É uma dificuldade muito grande na subida. E com o calçamento vai acabar com esse problema. Parabéns, vereador Serginho. Tem o meu apoio. Obrigado, vereador Edson. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Brizola. Senhor presidente, Dirceu, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidor da casa, pessoal que nós visita hoje, o nosso carinho, nosso respeito com vocês. Aqui é a Casa da Democracia. Bonito, né, presidente? Tantas pessoas que vieram visitar nós hoje. Nós ficamos muito contentes com isso. Não é sempre que acontece isso, mas isso é importante. Aqui que sai a decisão do nosso querido município de Capanema. Senhor presidente, não vou dizer que eu quero fugir um pouquinho do assunto, você me perdoa um pouquinho aqui, mas eu quero 1 hora só, presidente.
Parabenizar primeiro meu companheiro vereador, que falou dos mandatos aí, que está puxando uma brasinha para a sua comunidade. Eu também estou fazendo isso, vereador. Agora para mim também, porque senão estava meio complicado. Mas, senhor presidente, eu quero parabenizar o governo do Neivor, do Júnior e a administração, todo esse secretário, pelo dia tão importante que foi sábado, presidente. Eu saí dali umas 2h da tarde e estava bom de voltar de novo para ver aquela festa ali. Foi bem organizado. Senhores vereadores, que trabalho que dá, mas fizeram, agradaram. Olha, eu participei vários anos, que me orgulho de estar nessa casa todos esses anos, mas essa de sábado foi muito bonita e muito bem organizada. Fiquei muito contente de poder participar. E olha, sinto-se a mim trabalhar no município desse, aonde você viu o vereador aqui falou da administração? A administração do Neivório Júnior, eles acolhem todos nós vereadores, não importa que partido sejamos, e ajudam a colocar os recursos e a puxar o recurso para o nosso município de Capanema. Eu estou tendo vários recursos que estão vindo aí, com a ajuda do governo municipal. Essa é a preocupação de todos, deveria ser do país, presidente. Quem tem cargo público, tanto na Assembleia, tanto no Congresso, tanto no Senado, deveria ser assim. Nós temos que trabalhar para 20.481 capanemenses. Nós temos que trabalhar. Porque quando chega as campanhas, o que nós falamos? Vou ajudar. Tudo nós somos bom de prosa, tudo nós somos trabalhador, tudo nós somos amigo, tudo nós somos companheiro. Mas não, eu vejo que nós temos que ser sempre os 4 anos, defender o nosso município. Olha, fala para o senhor, presidente, já falei esses dias, eu estou gostando de política, eu acho que vou me candidatar. Ainda mais com uma Câmara igual nós temos esse ano, e o município como está andando também. Capanema é referência no sudoeste do Paraná. Que bom morar nesse município. Obrigado, meu Deus, e obrigado, senhor presidente. Obrigado, Brizola. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está ou como estão. E quem for contra, levante-se. Aprovado. Indicação número 15, 2026, autoria do vereador Pibe. Súmula. Solicita ao Poder Executivo Municipal a cedência do espaço público para a realização das atividades e reuniões da Associação de Pais de Autistas e Neurodivergentes de Capanema, APANC. Em discussão? Com a palavra o vereador Pibe. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadoras, a todos os servidores que estão hoje na Câmara, os secretários, em especial o seu Jair, que fez acontecer um local onde travava nosso município. Parabéns, Jair, por ser uma pessoa do bem. Em especial a PANC, né, essa associação. Quero parabenizar a todos que vieram hoje. Início de 2022, a gente começou umas conversas. Veio o Fernando, o Rude, a Jaqueline. Então a gente começou esse trabalho, mas como a gente era vereador, a gente não poderia fazer parte da diretoria. Eles formalizaram essa diretoria, parabenizar a todos, está criando força, e eu acho mais que justo, né? Hoje vocês têm uma lei que os contempla, né? Depois eu passo a lei para vocês. Então vocês têm o direito, acredito, em visita à nossa biblioteca pública no bairro São Cristóvão. 2 vezes que eu fui, as 2 vezes ela estava fechada. Então acho que ali um espaço adequado, onde vocês podem montar uma estrutura e aquela estrutura ficar ali para quando vocês quiserem fazer uma reunião. Implantar algumas melhorias, como eu mencionei um projetor, para você estar explanando as dificuldades, os modelos de outros municípios, e até ter um local fixo para nós, vereadores, poder estar levando recursos para vocês. Hoje nós vamos conseguir um recurso para levar ontem, né? Então, implantar uma estrutura básica para um início, e com certeza nós, vereadores, dando força, isso tem que ter um olhar especial com vocês. Eu sei, eu tenho mais uma pessoa que tem 2 filhos autistas, que a gente acompanha de perto. No início, tinham 32 que me passaram registrados, e hoje acho que passa 60. Mas eu quero parabenizar vocês, pais, que assumem, que admitiram o problema dos seus filhos. E com certeza os resultados de melhorias são maiores, porque vocês aceitam. Tem pais ainda que não aceitam,
e mantém os seus filhos achando que eles não precisam de um tratamento especial. E vai só prejudicando, ele vai crescendo e vai só dificultando cada vez mais. Então, quero parabenizar a todos, né? E com certeza, espero que a administração entenda e procure vocês, ou procure nós, para a gente sentar e conversar e pensar num local adequado, que nem eu mencionei, para nós podermos estar trazendo recurso para favorecer vocês e dar uma qualidade de vida melhor para as crianças e também para vocês. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, PIB. Continue a discussão. Com a palavra, a vereadora Eduarda. Obrigado, presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, vereadoras, também ao pessoal que está presente aqui no plenário e aos que nos assistem nas redes sociais. Queria falar um pouquinho sobre essa indicação, dizer que eu sempre apoiei todas as associações, inclusive a APANC, que tem essa pauta tão importante, né? Lembrando que a indicação é quando a gente está sugerindo algo ao Poder Executivo. Então, a gente pede, né, que o prefeito tenha um olhar especial e que consiga conceder essa sala para a PANC. Nós, quanto vereadores, eu vejo que a gente sempre trabalha em prol dos munícipes, da qualidade de vida, da estruturação. É por isso que é importante ter essa sala, né? Então, eu sou favorável, sim, a essa indicação. No entanto, eu não posso deixar de lembrar que ainda no ano passado, em um determinado momento, puseram o meu nome nas redes sociais dizendo que eu era contra as crianças neurodivergentes, né? E basicamente também contra essas famílias. Foi uma situação em que eu fiquei bem triste, foge totalmente do meu trabalho, das pautas que eu trabalhei durante também a minha campanha. E, inclusive, quando me filiei ao meu partido, muito antes da campanha eleitoral, quando o Neivor nem era candidato a prefeito, né? Um dos nossos projetos era poder trabalhar para trazer um local para atender essas crianças, essas famílias com atendimento especializado, atendimento humanizado, uma sala multissensorial. E com certeza a gente vem trabalhando em cima disso para que essas crianças sejam atendidas e que as famílias também tenham o apoio necessário. Por isso que eu estou reforçando meu posicionamento favorável a essa indicação. A gente pede que, com certeza, o executivo olhe com carinho, ceda essa sala para que vocês façam um trabalho ainda melhor com a associação e dizer que todas as associações têm o meu apoio, o que precisar a gente está aqui para ajudar a trabalhar e trazer também o que for preciso para apoiar as associações. Obrigado, presidente. Obrigado, Eduarda. Continua em discussão. Vereadora Ivone, com a palavra. Obrigado, presidente, nobres colegas, aos nossos servidores e a todos aqui presentes que também nos assistem nas redes sociais. Quero parabenizar o vereador PIB por essa indicação. É de suma importância também, no meu entendimento, que principalmente essa associação, claro, todas as outras têm os seus pontos, né, de necessidade, mas é uma associação que talvez mereça, na verdade, não só a sala, como uma sala realmente adequada, para eles desenvolverem melhores os trabalhos, de repente, nas reuniões, e um aprofundamento melhor e para que isso seja mais potencializado, talvez, né? Eu acho que tem as escolas, tem toda a estrutura que é oferecido, mas, de repente, um espaço próprio que seja deles, para não estar reunido só uma vez por mês, talvez no momento que queira, eu acho de suma importância. Então, eu quero dizer também que sou favorável a esse espaço, um espaço sendo deles, um momento que esteja disponível para eles, e sim, que a gente consiga conseguir recursos também, então, para implementar uma sala multissensorial, talvez, né, vereador Eduardo, que é tão importante, e que seja realmente deles. Então, eu acredito que o prefeito, com certeza, vai olhar bem atentamente para essa indicação do vereador PIB, e acredito muito que será atendido nessa indicação dele. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Ivone. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado.
Indicação número 16/2026, autoria do vereador Dirceu Alqueire. Súmula indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de adequação administrativa para a desvinculação de membros do Poder Legislativo da composição de conselhos e comissões municipais, em observância ao princípio da separação dos poderes ao parecer jurídico da Procuradoria Legislativa. Em discussão? Vou passar então a palavra e a presidência ao Jean, meu vice, para que eu possa me manifestar um pouquinho só. Recebo a palavra e de antemão já lhe devolvo a palavra agora como vereador para se manifestar. Senhor presidente, nobres colegas, cumprimento mais uma vez a todos que aqui estão, em especial o pessoal da PANC. Hoje a nossa sessão ela está bastante prolongada devido aos projetos. Sejam todos bem-vindos, as pessoas que aqui estão, os secretários, o nosso vice-prefeito, o Júlio que está aí. E interessante e muito bom quando a casa está cheia. Quero dizer que às vezes nós temos assim algumas dificuldades. A Eduarda hoje fez um comentário, né, um desabafo. Mas que, diz o Brizola, a vida pública ela é desafiadora, né? Porque até mesmo às vezes quem não vota leva pedrada. Mas nem por isso eu fiz alguma coisa, ou nas mídias, ou no Face, eu falei alguma coisa. Eu acho que cada um tem o seu pensamento e tem o seu direito em se manifestar. Afinal de contas, vivemos numa democracia. Mas tem, com certeza, meu apoio. Em relação a essa indicação, aqui no município de Capanema, existe de praxe, de costume, por muitos e muitos anos, as leis vêm para ser aprovadas por nós e já vêm com o nome de representantes da Câmara Municipal. Entendeu? Mas nós tivemos a vereadora Edna, se não me falha a memória, e o Edson, que foram numa reunião e me trouxeram, inclusive, essa indagação. O Sérgio também estava, e nós fomos, então, em busca daquilo que pode e o que não pode. Sabendo que, muitas vezes, o que pode hoje, amanhã não pode, e assim as coisas vão acontecendo. Por isso que nós temos que ter a capacidade e a hombridade de buscar informação e modificar aquilo que deve ser modificado. No entanto, foi feito, né, essa indicação para que saiam todos os vereadores e membros aqui da Câmara Municipal de Capanema, de comissões e de conselhos. E se você analisar friamente, eu não sou advogado, se nós temos que julgar as ações das comissões e dos conselhos, nós somos os fiscalizadores, nós não podemos estar junto a esse conselho. Então, pela lógica, já está correto. Então, estamos mandando uma indicação para que o Poder Executivo tome as devidas providências ou nos devolva uma resposta dizendo que há possibilidade sim, e aí então nós vamos ter, de acordo com a lei federal, estadual, há possibilidade. Ou então muda-se, ou então só vai se suprimir os nomes dos membros da Câmara Municipal de Vereadores. Então esse foi o motivo dessa indicação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Dirceu. Continua a palavra em aberto. Vereador Serginho, com a palavra. Obrigado, presidente Jean, agora. Parabenizar o Dirceu. No encontro que eu e o Edson tivemos, deparemos sobre essa situação. O palestrante nos fala que daria cassação do mandato da pessoa se ela tivesse no legislativo e fizesse parte do conselho ou de uma comissão do administrativo. Então, nós levamos conhecimento ao presidente, preocupado que naqueles dias a Edna e o Edson tinham sido nomeados, né? Uma comissão, e grande parte dos vereadores faz parte de comissões. Poucos que estão fora que não faz parte de nenhuma comissão dentro do município. Então, na verdade, nós teria um caos, de repente, dentro dessa casa e, de repente, responder processo por não estarmos adequados. Então, eu acho que é mais do que justo o presidente, como da mesa diretiva, o chefe maior dos vereadores, fazer esse pedido para o administrativo averiguar. Te parabenizo, presidente, pela atitude.
né, e devolvo a palavra ao presidente Jean nesse momento. Obrigado, vereador Serginho. A palavra continua aberta. Vereador Valdomiro Brizola. Senhor presidente Jean, senhores que estão nos assistindo pelas redes sociais, nosso carinho, nosso respeito para os capanemenses. O pessoal já foi iluminado aqui, nosso respeito também. Presidente, eu sou muito, me orgulho de estar aqui muitos anos nessa casa. Os primeiros mandatos meu, tempo que o senhor Armando Guerra, com o Polaco, eu fazia presidente Jean e vereador Dirceu. Eu fazia questão de ir nos governos e pedir para colocar um da casa, um companheiro. Não precisa ser eu, era conselho de trânsito, era vários tipos de conselho que sempre teve e tem que ter. Eu fazia questão sempre, vereadora, de colocar um da casa, porque daí aquela pessoa trazia informação para nós. Mas como recém o vereador Dirceu falou, Serginho, os tribunais, eles vêm mudando tantos. Por isso que é bom, senhores vereadores, nós nunca sabemos tudo e nunca podemos saber tudo. Por isso que é bom os vereadores e vereadoras que têm tempo, vão num curso. Olha, eu no outro mandato passado fui só num, acho, e nesse só um também. Eu achava, sou 30 anos, quase 3 décadas vereador, não preciso em curso? Coisa nenhuma. Muda tantas coisas, vereador Dirceu, que nós temos que se aperfeiçoar assim. Apesar que o senhor nunca negou também de autorizar os vereadores a fazer curso. O senhor sempre incentivou. Nós temos que se aperfeiçoar, porque essa mudança é muito grande. Agora que eu fiquei sabendo, então, que não podemos mais. Eu sempre defendia que falar para os prefeitos, prefeito, me coloca um vereador da Câmara lá na comissão. Não, vou atender o seu pedido. Não precisa ser eu, porque daí tinha informação com nós, o Hélio, comunicação com nós. E agora não pode mais. Eu vi um boato, mas então é verdade, não pode mais. Parabenizar o senhor nosso patrão, nosso chefe. Com isso aqui, o executivo fica sabendo que não pode e não vai indicar nós para cargo nenhum. Beleza, presidente? Obrigado pela oportunidade e parabenizar por uma iniciativa. Obrigado, vereador Brizola. A palavra continua aberta. Vereador Edson Vilmes. Obrigado, Jean. Só endossando aqui, né, que já teve várias julgamentos, né, de ação procedente de inconstitucionalidade, né. Então, até então, nós aqui, Capanema, eu mesmo já fiz parte de vários conselhos na andança que a gente tem de vereador, né, pelo sindicato, associação e tal. Mas a importância do curso, muitas vezes, e de como as coisas vão se atualizando, né? De nós, Câmara de Vereadores, também estarmos atualizados, porque graças aí no curso a gente também acabou descobrindo que podia até perder o mandato de vereador numa ação dessas, né? De tu tá fazendo parte para ajudar num conselho, mas que a lei interpreta pelo fato de você ser vereador, você já é um membro conselheiro, você já é um membro fiscalizador. Então tem todo o apoio nisso aqui, inclusive, né, o requerimento meu e da Edna para que tomasse nós pela Câmara Providência, né? E sirva já de exemplo, sirva de base para nós, né? Presidente, eu só quero voltar um pouquinho no comentário, me permita, no requerimento do PIB, quanto à PANC, né? Eu sou autor de várias emendas, vários projetos no município, e digo para vocês, não quero comparar a PANC com o CAPS, por exemplo, mas o CAPS foi uma emenda que eu fui atrás, junto aí dentro da Secretaria de Saúde, e a gente conseguiu o lugar do CAPS, que hoje tem salas de treinamento, né, palestras, escolas, tudo lá. E a PANC não seria assim, não é igual, mas não seria diferente de um projeto de ter um local para isso. Porque não é só as crianças que precisam hoje, os pais precisam de orientação, de uma palestra, de algo nesse sentido. E hoje existem nos meios políticos, públicos, tanto estadual como federal, brechas para ir atrás de projetos nesse sentido. Então, é algo para se pensar, em algo assim grande. Porque eu vejo assim que vocês estão numa associação sem fins lucrativos, vocês têm vez, e não vai terminar de hoje para amanhã, né, a questão de vocês, das crianças, está cada vez aumentando mais, né, nesse sentido. E eu acho que a Câmara está aí para ajudar nesse sentido. Eu me disponho, qualquer coisa também, no apoio à PANC. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Edson Vilmes. A palavra continua em aberto. Vereador Pibe. Só. Também dá uma adoçada, que nem o Edson mencionou. O Brasil é assim, hoje a gente formaliza uma lei, ano que vem já essa lei não existe mais. Então, que nem o Brizola mencionou, o colega, nós temos que estar se atualizando. Porque às vezes uma coisa que nós achamos que esse ano foi implantado, ano que vem a gente acha que continua, às vezes a gente já não é mais a mesma lei. Então, acho de suma importância, presidente, o Dirceu, quem que estava nessa
nesse encontro, Edson, Sérgio. Então, quantas coisas a gente aprendeu nesses cursos, né? Sérgio, Brizola, Edson, então, presidente. Então, acho de suma importância a gente estar se atualizando. E para não responder futuramente, né, presidente? Que nem o senhor aí, sem saber de nada, mas depois podia sobrar alguma coisa para o senhor e para nós. Então, temos que se atualizar. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado ao vereador Pibe. A palavra continua em aberto. Não tendo mais interesse, colocamos em votação a indicação número 16 do vereador Dirceu Alquieri. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado. Sendo assim, devolvo a presidência agora ao vereador Dirceu Alquieri. Recebo a presidência e continuamos com a indicação número 17, barra 2026, autoria do vereador Edson Wilson. Súmula. Solicitação de intervenção emergencial para remoção, poda de árvores com risco de queda. Em discussão? Com a palavra o vereador Edson. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um pedido de apoio da comunidade ali do São José Operário, com uma lista de baixo-assinado aqui de 23 moradores. O que acontece lá? Entre as ruas ali, Leopoldo Creutz, esquina com Otávio Kirchner, no bairro de São José Operário, existem umas árvores grandes, e elas estão entre o passeio e uma chácara, né? Mas o dono da chácara não pode tirar porque elas estão entrelaçadas na rede de luz. A prefeitura não tira porque também está no canteiro com a rede de luz. E os moradores, né, ali que faz frente aqui a dona Linda Cirlira lá, estão com medo de riscos, né, quanto à rede de energia e tal, e ali sempre brincam crianças, inclusive tem uma espécie de parquinho que fizeram lá, os moradores mesmo, né. Então, nada mais justo do que passar pela Câmara aqui, já que veio abaixo-assinado, e a gente mandar para o Executivo e quem sabe para a Copel, presidente, uma cópia, para averiguar, porque eles já pediram para a Copel e a Copel tem ido, quem sabe alguma força aqui da Câmara, né, porque precisa ser podado as árvores para que se possa, quem sabe, atorar elas, ou com a licença junto ao IAP, né? Hoje é difícil até de tu cortar uma árvore nesse sentido. Tem que ter licença e tudo. E eles mesmo, se eles ir lá querer cortar, eles têm medo até de eles levar uma multa. Então, estão pedindo apoio aqui, né? 23 famílias aqui, um baixo assinado, e passar pela Câmara aqui, e daí aqui a gente encaminhar para o Executivo, encaminhar para a Copel, para alguém que tome providência lá, que eles estão pedindo ajuda para o setor público. Obrigado, devolvo a palavra. Inclusive, ali tem a rua são apertada e a boca de lobo está quebrada, e impede, e a boca de lobo não está sendo arrumada. Os caminhões passam devido a ser apertada a rua lá, quebra a boca de lobo lá, e tem também uma boca de lobo para ser consertada lá. Eles não querem mais pedir sozinho, então fizeram baixo assinado, estão pedindo através da Câmara de Vereadores. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, Edson. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Pibe. Obrigado, presidente. Parabenizar o colega Edson. Muitos acham que não é coisa muito importante, mas para as famílias é o perigo que corre. Essa semana, o pessoal me procurou aqui para frente da Agência do Trabalhador, na Rua Rio de Janeiro, nessa nossa aqui, que tem duas árvores entrelaçadas ali. Foi feita toda a poda ali na praça, ali na frente, mas ali tem uma árvore toda entrelaçada, onde acaba dando curto. Quem me procurou foi a dona Marilda e uma senhora que mora ali do lado, antes da Marilda ali, vende cosméticos ali. Então, eu nem comentei nada com o pessoal da garagem, mas nem vou fazer indicação, não vou fazer nada, já que eu vi vários funcionários aqui que faz parte da secretaria. Gostaria que passassem, dessem uma olhada, acredito que não seja parte deles mesmo, que cruza entre meia a rede elétrica. Então, que nem o Edson falou, às vezes fica difícil para nós, a gente busca, mas a gente sabe que a administração não pode mexer, teria que vir a Copel, desligar para poder fazer a poda. Então a gente fica de mãos amaradas, a gente tem que dar um retorno para nossa população, mas às vezes a gente está de mãos amaradas. Mas eu gostaria que passassem e dessem uma avaliada na possibilidade de fazer uma poda. Eu vou a palavra, presidente. Obrigado, Pibe. Continua a discussão. Sim. Só corrigindo aqui, é 31 assinaturas, não 23. Tá, ok. 31 moradores fizeram baixo assinado. Certo. Colocar então em votação, né? Quem estiver favorável permaneça como está e quem for contra, levante-se. Aprovado.
Não havendo mais matéria na ordem do dia, agradeço o comparecimento de todos, encaminho os projetos lidos para as comissões responsáveis para a emissão de pareceres e declaro encerrada a 6ª sessão ordinária do corrente ano. Nós vamos ter 2 minutinhos, né? E depois nós voltamos, né? Um intervalozinho de 2 minutinhos, e depois nós voltamos para ter uma conversa com os vereadores e interna, né, com o pessoal que veio para conversar lá da prefeitura, no caso, o procurador, a secretária, os 2 secretários que aqui estão, o Nou e a Carolina. Já voltamos, então. Agradeço a presença de todos. Deus abençoe.